Oi, Val, estamos esperando o pessoal entrar. Eu acho que já vou lhe chamar, viu? Já vou lhe chamar. Oi, Olá! Tudo bom, meu amigo? Como é que você ótimo, está? bem-vinda, minha amiga querida. Todo ouvindo? Isso. Vamos dar uns minutinhos para as pessoas entrarem, né? Uhum. Mandei já vários convites. Vamos aguardar o pessoal chegar. Tá tudo bem aí? Tudo sob controle? Tudo maravilhoso, viu? Na expectativa só da gente fazer a nossa live. Estou Que bem, bom, né, bem que bom. expectatosa. Você sabe que eu estava pensando numa coisa hoje, porque eu sou meio contra esse anglicismo exacerbado na nossa língua, né? E eu Sim. acho estranho essa coisa de chamar de live. Eu prefiro mesmo chamar de transmissão ao vivo, porque, Newton, bem-vindo. Eu prefiro chamar de transmissão ao vivo. Essa semana, inclusive, eu até as pessoas recebem uma encomenda, elas não desembrulham mais, agora elas fazem unboxing. Quer dizer, as pessoas estão perdendo a noção, estão perdendo a noção das coisas. Né? Eu vejo vídeos de tutoriais no YouTube, unboxing do produto tal. Não é unboxing, gente, sabe, desempacotamento, abrir caixa. Wanderson, bem-vindo. Eu, como Então é apaixonada isso, pela amiga. língua, eu, como apaixonada pela língua portuguesa, eu gosto da essência, da raiz Exato. dela. Eu Então, eu sempre também. estou fazendo transformações da forma mais absurda na língua, justamente para me colocar em contato com a essência dela. Isso. Para quem está chegando, Aninha, para quem está chegando, hoje eu vou bater um papo. É a minha primeira transmissão ao vivo, convidando um amigo, convidando uma pessoa, tá? Até então, todas as transmissões que eu participei, eu fui convidado. Então, hoje eu estou abrindo o primeiro bate-papo holístico, convidando a querida Valderez Loyola, que ela é um monte de coisa, ela vai se apresentar já já, mas eu posso Ai, meu adiantar para Deus! vocês, ela é andragoga, pedagoga, psicopedagoga, coach, mentora e consultora de recursos humanos, professora universitária, palestrante e escritora, ou seja, é uma pessoa multimídia, é uma pessoa multifacetada, e que eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, é uma pessoa de uma inteligência, de uma cultura e também de uma alegria e de uma simplicidade imensa. E eu quero começar o nosso bate-papo da seguinte forma, eu quero pedir licença ao nosso querido Raul Gil, eu quero tirar o chapéu para você. Eu Ai, quero começar o gente. nosso bate-papo tirando o chapéu para você. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida,
e sejam todos bem-vindos, todos que estão presentes. E é isso, Valderez, ou como ela gosta de ser chamada, Val, nossa querida Val, dê as suas boas-vindas, a sua apresentação, comece se apresentando para os nossos amigos. Oi, gente. Primeiro que é uma alegria tão grande estar aqui, estou tão feliz. Estou tão assim emocionada, de verdade, viu? E essa honra toda de receber tudo isso, né? E ainda ele retirar o chapéu para mim, porque ele sim, para mim, é o mestre. É uma honra estar aqui, uma honra assim, sem tamanho, uma honra sem dimensão, né? Estar com você, com seu público, hoje à tarde, para a gente dialogar sobre o que a gente vai dialogar. Eu acho que são oportunidades ímpares na vida e eu não podia jamais me furtar essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar. Talvez eu nunca mais tenha uma oportunidade como essa. E como toda oportunidade, eu encaro como um presente. E esse mais um grande presente que eu estou recebendo da vida e de você, Fernando. Muito obrigada. Viu? Você sabe que a recíproca é muito verdadeira. Você quem me trouxe para esse campo das transmissões ao vivo, você quem colocou o vírusinho em mim das transmissões, me apaixonei por isso, e é um momento que a gente tem, é uma oportunidade muito grande, são várias oportunidades que a gente tem para se instruir, para se educar, para aumentar o nosso conhecimento, trocar experiências, que isso é fundamental. Nós estamos aqui para isso. Então, querida Val, o nosso bate-papo é sobre mapeamento comportamental. Eu quero deixar claro para todos que eu sou terapeuta holístico, eu cuido da saúde, então eu, assim como a maioria de vocês aqui presentes, é 100% leigo no assunto, então eu vou aprender junto com vocês, eu vou me deliciar junto com vocês de todos esses conhecimentos. Então, Val, vamos dar o pontapé inicial, vocês já explicando o que é mapeamento comportamental. Primeiro, falar desse tema é algo que me mobiliza muito, né? Eu gosto tanto do tema que me ousei, me arrisquei a participar como coautora nesse projeto que bateu best-seller, Mapeamento Comportamental. Que maravilha. Então, o mapeamento comportamental é uma prática de várias áreas. É uma prática que ela é uma prática multidisciplinar. Então, a psicologia se aporta dela, o serviço social se aporta dela, os coaches se aportam muito dela, justamente por quê? Porque é uma área onde reúne vários modelos avaliativos, e aí falando da língua estrangeira, os profissionais chamam muito de assessment, mas são avaliações que, na realidade, eles dão clareza para um processo, seja ele comportamental, seja ele comportamental pessoa física ou comportamental pessoa jurídica. Então, há vários métodos, há várias ferramentas, há vários modelos de avaliação que favorecem a compreensão e dá para o profissional uma abertura e uma amplitude daquele cenário onde ele vai atuar. Eu amo, porque assim, cada pessoa ela vem com o seu registro biológico, fisiológico, DNA, tudo isso, né? Quando ela vai ao médico, o médico pede uma série de exames justamente para poder conhecer quem é aquela pessoa na essência, né? Conhecer quem é aquela pessoa. São os exames que dão para o médico o entendimento de quem é aquela pessoa internamente. Então, o mapeamento comportamental, as avaliações que os profissionais usam, eles teriam aí, fazendo um paralelo, o mesmo efeito. Trazer clareza de quem é aquela empresa, de quem é aquela pessoa, seja ela de qual natureza, física ou jurídica. Exato. Quem é aquela pessoa, qual é a essência, qual é o DNA, qual é o tipo sanguíneo dela, né? Isso para o médico. Então, assim, para a gente qual é o perfil daquela pessoa, como ela se comporta, ela é uma pessoa dominante, ela é uma pessoa que ela é introvertida. Esses mapeamentos, muitas das vezes, a gente consegue, como médico, fazer análises clínicas, a olho nu,
a gente consegue, porque existem técnicas para isso. Mas o que vai dar respaldo, de fato, para um veredito, para uma sentença, para um diagnóstico, é justamente os exames, né? O mapeamento que o médico pede do paciente. E no nosso Perfeito. caso, né, profissionais de desenvolvimento humano que trabalham muito com ferramentas de desenvolvimento, com avaliações, a gente também busca ter essa clareza. E essa clareza, Fernando, se você me permite dizer, ela é muito importante num processo de autoconhecimento, né? Muitas pessoas, elas passam a se entender a partir das avaliações que elas têm. Exato. Muitas pessoas, elas até têm uma noção sobre si, mas elas passam, de fato, a ter compreensão sobre si quando elas se debruçam sobre algum tipo de avaliação. Ao longo da minha jornada, eu tive a oportunidade de fazer formações em alguns modelos de avaliação. Então, sou analista DISC, que é um modelo de avaliação que trata dentro dos 4 parâmetros de comportamento das pessoas, né? Que é um dos mapeamentos comportamentais, né? Mas eu fui fazendo outras. Então, eu fiz uma chamada MyDNA, que é o meu DNA. Olha aí a língua, tá vendo? O meu DNA, justamente para conhecer o meu DNA comportamental. Qual é? Esse meu DNA comportamental fala muito daquilo que eu sou, naquilo que, às vezes, está ainda dentro do meu comportamento inconsciente. É muito interessante, é muito rico a área, né? Muito aberta. Interessante. Olha, você explicando tudo isso, aí a mente começa a trabalhar e vai... A gente faz uma viagem através de experiências do passado. E assim, antes de eu ser terapeuta, eu trabalhei durante 25 anos numa outra atividade, em empresas, né? Nesses 25 anos eu trabalhei em 4 empresas, sempre na mesma área comercial e tal. E nas 2 últimas empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade, nas 3 últimas empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de montar minha equipe que iria trabalhar comigo, né? A equipe de vendas, a equipe comercial toda. E aí eu meio que invadi um pouco o espaço do Departamento de Recursos Humanos, né? E essas suas ferramentas, esse mapeamento, ele encaixa como uma lei, ele entra como uma luva na questão de recursos humanos de uma empresa. Porque para você conhecer, para você escolher, para você definir quem vai ingressar na empresa, quem vai trabalhar com você, nossa, essas ferramentas devem ser maravilhosas. Maravilhosas. Você teve a experiência, né? Você traz essa narrativa, assim. Isso. Claro que quando a gente... É aquilo que eu falei, né? Uma pessoa, para ser admitida numa empresa, ela precisa passar por esses processos, sim, porque a gente já sabe, e isso está aí dentro dos maiores grupos de discussão sobre recursos humanos. As pessoas são admitidas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Logo, a gente já sabe que a técnica a gente consegue moldar, a gente consegue treinar, mas o comportamento não. Então, é importante que a gente, né, profissionais, a gente tenha um olhar muito aguçado, muito apurado, mas que isso também se valha de ferramentas, de avaliações e, sobretudo, de métodos diagnósticos. Por quê? Porque contra fatos não existe argumentos, não tem essa máxima. Isso, e é verdade. Claro. Né? Contra o diagnóstico do exame ali, não sou eu, não é uma opinião. Não é uma opinião pessoal, não é nada de que eu coloquei isso. Bem-vindo. Na verdade, não. É um diagnóstico. Está ali mapeado, são os documentos que falam por si. Abrindo um parênteses nisso, quando você citou aquela questão que as pessoas são contratadas pelo currículo e dispensadas pelo comportamento. Eu me lembro que na última empresa que eu trabalhei, eu passei por uma entrevista com a pessoa que seria o meu futuro diretor, né? E depois de quase 1 hora batendo papo, conversando, eu falando das coisas, e ele o tempo inteiro ele com o meu currículo na mão. Aí teve uma hora que eu disse assim, olha, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, você não veio a Salvador passear, nem só me entrevistar, você tem muitos compromissos, veio de São Paulo, a sede da empresa em São Paulo. Aí eu falei para ele o seguinte, o papel aceita tudo que você escrever. Então, tudo que está aí no meu currículo, fui eu que escrevi.
pode ser verdade ou não. Então, me contrate e me dê a oportunidade de eu provar para você que tudo isso e muito mais é verdadeiro. Eu fui contratado na hora. Meu Deus, atitude, né? Atitude. Você é um homem de muita Exatamente. atitude, Fernando. Você é um homem de muita Mas atitude. tem que ser. Se a gente não confia, e se a gente não acredita na gente mesmo, quem é que vai confiar? Quem é que vai acreditar? Eu falo tanto isso para as pessoas, né? Primeiro a gente precisa confiar na gente mesmo, isso é verdade. A gente Exato, precisa. Aí, exato. aí vem a questão do mapeamento, do automapeamento, do Automapeamento. debruçar-se sobre si mesmo, do conhecer quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades, porque todos nós temos, né? Vocês viram que eu botei até um filtro, né, para ficar mais bonita para vocês aí. E fazer Tem isso? jus Eu a não esse. sei como é que usa isso, não. Então, eu coloquei aqui, tem uma carinha embaixo e você coloca. Ah, tá. Tá Mas eu bom. coloquei porque você fez uma homenagem tão bonita a mim logo no início, né? Que eu resolvi retribuir. Oh, meu Mas Deus. para dizer para vocês o seguinte, o autoconhecimento, e aí não tem como fugir dessa fala, porque assim, ela te dá, e você se conhecia a tal ponto de saber quais eram as suas potencialidades de verdade. Exato. Olha, você sabia também quais eram os seus pontos fracos, mas naquele momento isso não é vendável. O que era Isso. vendável eram os seus pontos fortes. Exatamente. E você se valeu muito bem disso. Usou a narrativa Exatamente. e o recurso que você tinha a seu favor. E claro Isso. que o gestor muito antenado também, o que foi que aconteceu? Ele estava ali observando você, observando a sua atitude. Se a gente for analisar uma árvore, fazer uma analogia de uma árvore, né? A árvore começa na raiz, sobe o caule e vai para a sua copa, ok? Isso. Então vamos fazer uma analogia. A raiz vai ser a atitude, o caule vai ser as habilidades e a copa vai ser as competências. Daí que vem aquela expressão chá. Chá. Conhecimento, que são as competências, né? Conhecimentos. O conhecimento é a junção, numa equação, C mais H igual a C, que é conhecimento, né? Que é competência mais habilidade igual a conhecimento. Conhecimento, mas, exato. Note, tudo isso está sustentado onde? A raiz. Quem é a raiz? É o conhecimento. Perdão, a atitude. A atitude. Entendeu? Então, assim, o conhecimento é o topo. O conhecimento, ele é o conjunto. É o topo. Isso, na isso. equação. Eu tenho que ter atitude. A minha atitude ela precisa ser assertiva, como a sua foi. Ela foi direta, ela foi objetiva, mas ela foi muito assertiva. E a sua atitude ela foi assertiva porque justamente você tem conhecimento e você tinha habilidade suficiente para juntar e dar o que deu a sua contratação. É muito interessante quando a gente fala isso, que no processo seletivo, muitas das vezes o candidato ele quer performar, ele quer mascarar. E é justamente o que não segura, porque nenhuma máscara se sustenta. A gente, quando tem experiência, né? A gente percebe na hora. Porque são vários. Olha, a mesma coisa acontece comigo aqui, quando eu estou recebendo um paciente, que eu recebo, principalmente quando eu recebo ele pela primeira vez, que a gente faz aquela anamnese, você até citou a questão médica. Então, eu faço esse mapeamento comportamental também com os pacientes, e assim, quando eu faço uma pergunta para ele, eu preciso escutar o que ele me diz, mas o mais importante é como ele me diz. Exatamente. É o gestual, os olhos entregam muito, né? Sim. Toda essa questão, e a partir daí eu vou conhecendo a pessoa. E a partir desse momento, mesmo sem conhecer direito a pessoa, eu já começo a perceber o que é verdade e o que não é verdade. Porque o que ele está escondendo, que ele não tá. Né? Isso. É impressionante. Você tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber isso, né? É legal demais isso, sabe por quê? Porque no processo, aí agora a gente falando de comunicação, no processo de comunicação, 98% do processo de comunicação é não verbal. É não verbal, exatamente. 2% não toda conta, imagine. Isso, é um número muito alto o não verbal, grita muito. E a gente, às vezes, não se dá conta disso, né? A gente não está dizendo nada e está dizendo muito, está discussando. Exatamente. Né? Até então, calado, em silêncio, a gente fala tanto. É o que eu chamo de silêncio eloquente. Exato. A pessoa... Tem silêncio que faz muito barulho do que gritos, não é? Ou
Que bom! Então, na realidade, justamente são essas nuances que quando a gente começa a imergir nesse processo de conhecimento, a gente se apaixona. Porque, como você falou, né? Igual a picadinha da live. Fica ali, Isso. fica aquela sensação e tal. E aí, por muito tempo, Fernando, os candidatos a vagas, a empregos de forma geral, entendia que o processo seletivo era um lugar de performar. Quanto mais performance eu fizer, mais eu vou ser... Porque o mercado, por muito tempo, aderiu a esse modelo. E, de verdade, aderiu a esse modelo. Isso, eu sei. Inclusive, havia profissionais que treinavam as pessoas a mentir. Sim. Exatamente. O RH ele foi se aperfeiçoando tanto nas técnicas, nos assessments, nas avaliações, de tal forma que hoje é muito, mas eu vou dizer muito em escala muito alta. Sumaia. Quase, para não dizer impossível você fazer uma performance e você ser visto. Na verdade, todas as vezes que você performa, você, na verdade, já está eliminado. Porque você precisa ser você na sua essência. Né? Isso. Então, isso é muito interessante. Quem a gente é e como a gente se porta e se comporta diz sobre a gente. Né? E outra coisa, Val. Hoje... nós temos outra ferramenta que também auxilia muito nisso, que são as redes sociais, né? Ninguém consegue mentir. Na realidade, Fernando, com esse avanço dos mapeamentos, das tecnologias, né? das tecnologias, mas eu digo mais dos estudos, dos aprofundamentos dos estudos, dos processos, das Isso. avaliações, os profissionais eles começaram a ficar muito gabaritados. Então, assim, nós somos currículos vivos. Nós somos currículos vivos. Isso. Né? Tem uma carta do apóstolo Paulo na Bíblia que eu gosto muito, que ele fala que nós somos cartas vivas. Quem olha para a gente nos lê. E ele falando isso para o povo de Corinto, justamente para um povo que precisava dar um testemunho acerca da sua vida. Olha só que legal isso. Olha o que Abraão está falando aí. Ninguém mente por muito tempo numa rede. Não. Exatamente. Não consegue. E aí, quando a gente fala que a gente é currículo vivo, é porque a gente está com a nossa vida exposta nas redes sociais hoje. Isso. E ninguém consegue mentir com exatamente o que Abraão falou. Ninguém consegue mentir por muito tempo na rede. Você pode até simular, você pode até ampliar, mas mentir você não consegue porque tem lá as interações, tem as opiniões alheias. Tem as pessoas que lhe conhecem de verdade, que estão lá também. A prova social. Exato. A prova social. E eu acho uma falta de maturidade mesmo, né? Eu não vou dizer de má fé, porque eu acho que é falta de maturidade. As pessoas que não amadureceram... falta de maturidade, elas ainda vão nesse campo. E aí, a gente está falando de um campo e não dá para falar. Mentir em currículo, tá até em moda, tá até na moda agora e tal. Mas há uma outra prerrogativa aí também. Né? A gente não vai entrar no mérito muito, porque esse levantamento exacerbado diz de uma narrativa. E aí a gente não vai entrar no mérito. Mas, assim, muitas pessoas que fazem o upgrade do currículo, que faz o reforço do currículo, que dá uma injeção de metal. Dá umas pinceladas. Dá uma injeção de hormônio para o currículo correr uma maratona, quando, na verdade, quem tem que correr a maratona é a própria pessoa. Exato. Né? A partir das suas habilidades. Então, você perceba que a gente está falando de um cenário aí muito técnico. Que se não foi, naquela época, há muitos anos atrás, quase uns 20 anos atrás, que você precisava performar numa entrevista de trabalho para você conseguir, né? Então, aquele que era mais eloquente, aquele que falava mais bonito, que tomava a fala de todo mundo, era visto como líder. Isso acabou. Isso não existe mais. A gente não precisa impressionar ninguém. A gente não precisa ser... A gente só precisa ser a gente mesmo. E talvez... eu sempre digo, né? A beleza está na simplicidade. A beleza sempre vai estar na simplicidade. Então, quanto mais simples a gente for, na nossa essência, certamente a gente vai estar mais belo. Certamente. Com certeza. Amiga. E, assim, você atua em várias áreas, né? Você atua na parte de educação, atua em gestão, coaching, consultoria, PNL também, né? Que é algo que cada vez se fala mais em programação neurolinguística.
Fala um pouco dessas suas áreas de atuação, esses caminhos que você passeia, todos eles. Engraçado, Fernando, quando alguém me pergunta assim, mas Val, o que é isso? Eu não consigo entender. Você trabalha com o quê? Você faz o quê? E eu digo, olha, é muito simples. Eu estudei de muita coisa para entender o que eu ia fazer. O que eu faço é trabalhar com desenvolvimento humano. Mas não dá para falar de desenvolvimento humano estudando somente uma área, somente uma linha de atuação. Porque nós somos seres complexos. Se a gente parar aqui agora, e aí a gente convidar quem está nos assistindo agora, para mapear aí todos os sistemas que nós temos. Vamos fazer um teste aqui? Fale aí, por favor, Fernando, pelo menos 4 ou 5 sistemas que nós temos. Nós, enquanto pessoas. Sistema... Respiratório. Ah, tá. Respiratório, olfativo, fala, tato. Vamos pegar o sistema todo. Respiratório, digestivo, reprodutor. Ah, tá. Não é sentido, é sistemas internos. Me perdoe, vou aí. Pronto. Tá. Deu para entender? Tá. Circulatório, respiratório, digestivo. Tá. Reprodutivo. Aí vem o sistema nervoso. Aí vem o sistema linfático. Isso. Eu aí citei alguns, tá? Quando a gente fala de sistema, e a gente está falando de sistema, é um conjunto. E aí a gente vai desmembrar cada área dessa, a gente é de uma complexidade. Total. Sem falar que nós somos seres trino na nossa essência. Somos seres corpo, alma e espírito. Então, mais eu vou entendendo quanto mais eu vou entendendo desse ser humano, mais eu vou vendo como ele é complexo. Aí eu posso dizer, eu sou estudiosa do ser humano. Se eu não estudo de um tudo, claro que eu não vou ser especialista em tudo. Mas eu preciso ser conhecedora do máximo que eu puder. Eu preciso abarcar dentro da minha linha de atuação o máximo que eu puder para eu conseguir me aproximar o máximo daquele meu objeto de estudo, que é o ser humano. Exato. Então, aí é muito interessante isso, que quando eu fiz a minha primeira formação lá atrás, a minha primeira formação foi missiologia, que é um ramo da teologia que estuda as missões. É muito pouco difundida, né? Interessante. Então, muito interessante. E aí eu fui fazer essa formação, fiz um estágio transcultural, fiz um estágio na Argentina. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o povo boliviano, com língua portuguesa, que morava na Argentina. Então, a minha formação ela veio se desenvolvendo sempre em torno do ser humano. Depois eu fui fazer outras formações e chegar em tudo isso que aconteceu. E assim, ó, Fernando, digo para você, eu sou uma aprendente em vida, em construção. Eu estou sempre fazendo, eu já estou fazendo, faço um mestrado, estou fazendo uma outra graduação e faço uma outra especialização. Eu estou sempre estudando e sempre envolvida com muita coisa. E graças a Deus eu cheguei a um ponto de dizer assim, ó, ainda não sei metade do que eu preciso aprender. De verdade. Ainda bem. Cada vez que eu mergulho em uma área, eu percebo como nós, seres humanos, somos seres fascinantes. E não tem como não parar, olhar a essência do humano e não se sentir tão pequeno, tão minúsculo diante da grandeza de quem nos criou. Porque é algo assim tão espetacular, tão maravilhoso. Tão espetacular. Que somente um poderoso Deus tão grandão assim poderia ser capaz de fazer. Porque nós somos... Eu vejo pelo meu lado aqui, eu vejo pelo meu lado das terapias, quer dizer, quando uma engrenagemzinha da nossa máquina não está funcionando bem, ela atrapalha o funcionamento de várias outras engrenagens e prejudica o total. Um pequeno problema de saúde que você tem num órgãozinho, uma coisinha que está ali, vai desencadear outros males que vai destruir tudo. Né? Então, tudo Fernando, tem que estar em sintonia. Tudo tem que estar em harmonia, em equilíbrio. Então, como eu falei, nós somos seres trinos, né? Nós somos corpo, alma, espírito, e aí você falou da energia. Então, nós somos um ser tão complexo e que a gente precisa cuidar de todas as áreas, porque se eu cuido de uma e descuido de outra, eu entro em desarmonia e desequilíbrio. E essa desarmonia e esse desequilíbrio, ele faz, infelizmente, o desajuste que a gente vê na sociedade de hoje. Pessoas com corpos esculturais, sabe? E com almas tão pequenas, e com preparo mental tão infantil, para não dizer até, né? Mas por que essa desarmonia?
né? Por que esse desajuste? Justamente porque as pessoas focam em uma área. E nós precisamos ter visão holística, como você falou, né? Ter visão ampla, integral. Isso. E se você me pergunta, Val, o que você faz hoje? Eu continuo respondendo que eu cuido de pessoas. Através de técnicas, através de métodos e através de aplicações que eu fui desenvolvendo e que fui aprendendo ao longo da vida, que fui me formando. Tenho várias formações, mas eu não quero que essas formações elas sejam minha bandeira. É minha bandeira. A minha bandeira sempre é aquilo que eu vivi e quem eu me transformei, sabe? Então, o meu mote de trabalho é transformação humana, justamente porque eu enfatizo em dizer que eu transformei a minha vida. E da mesma forma que eu transformei a minha vida, hoje eu faço o impulsionamento de pessoas na transformação da vida que elas querem. É bem interessante o meu trabalho. E eu sou apaixonada, o nosso trabalho é similar nesse sentido. Essa semana eu estava conversando com o Trajano, né, na live que eu fiz com ele domingo, e aí ele me apresentando no início, ele falou que às vezes que ele veio aqui, quando ele começou a se tratar aqui comigo, que eu mudei a vida dele, eu consegui mudar a vida dele. Aí eu corrigi, eu falei, não, eu não mudei a sua vida. Eu ajudei a você se reencontrar e você proporcionar essa mudança. É a mesma coisa que você faz. Você não chega ali e gira o botãozinho da pessoa, ela é outra. Não. Você instiga, você busca, você faz com que a pessoa lhe ajude a ajudá-la a se autoconhecer. Eu até gostaria, tá? Ou de ter a varinha, ou de ter o poder de virar o botãozinho. Porque eu sei que assim seria mais fácil e mais indolor. Todo o processo de transformação, ele vem agregado a muita dor, a muita renúncia. Mas ele parte de um princípio muito lógico, o querer da pessoa. Né? Ninguém consegue sair de um determinado lugar e caminhar 1 metro se ela não estiver disposta a dar o primeiro passo. E é por aí mesmo. Se houvesse a varinha de condão, ou se houvesse esse botão, não haveria um encantamento. Não haveria. Porque com todo o sofrimento, com tudo isso que você descreveu, amanhã, quando essa pessoa transformada olhar para trás e rever a sua vida, ela vai se emocionar com ela mesma, ela vai dizer, puxa vida, sofri, foi duro, mas valeu a pena. Quem era eu, quem sou eu hoje? E se fosse um botãozinho, se fosse uma varinha de condão, não ia ter graça nenhuma. É exatamente isso. Toda a trajetória sendo construída pela pessoa, sabe? Isso. Essa questão de a importância que tem isso, só sabe quem vive. Hoje, o convite que eu faço às pessoas é: você quer se transformar? Você tem interesse em passar pelo processo de transformação? Val, eu tenho muito interesse. E as pessoas querem, tá? Ninguém quer. Quando as pessoas falam assim, você tá legal aí na zona de conforto, ninguém tá ali bem na zona de conforto. Não é legal. Ela pode não admitir, pode não reconhecer, mas ela está inconformada em estar naquele lugar. As pessoas não querem. As pessoas querem estar em movimento, porque nós somos seres assim, evolutivos. Nós somos seres assim. Agora, é óbvio que há pessoas e processos na vida e fases da vida. E talvez a sua fase hoje, pessoa que está me ouvindo aqui, pode ser, Val, mas nada está fluindo, nada está servindo, nada está se encaixando. Então, isso na realidade não tem a ver com o que você é, tem a ver talvez com a fase que você está vivendo. E com os recursos que você ainda não sabe que pode usar a seu favor. O que é que eu estou fazendo hoje no meu processo de Isso, Ana. Apresentando recursos, possibilidades que é interno. Eu apresento os recursos que as pessoas modelam para mim através das ferramentas que a gente tem. A gente consegue dar o diagnóstico dos recursos, mas uma coisa interessante, tá? Vou falar até baixinho para quase ninguém ouvir a gente. A virada, a chave é por dentro. Eu não tenho acesso. Eu apresento o mapa para a pessoa. Eu consigo apresentar o mapa, mas a virada, quem faz é a pessoa. Exatamente o que eu falei há pouco.
Só que ela, exatamente, só que ela está lá dentro daquele labirinto, porque a gente sabe que é um labirinto, e se a gente não cuidar, a gente se perde muito facilmente, porque essa triunidade que é a nossa vida, que é a nossa essência, ai, que fofo, ai, melhor amigo. Você. Ai, que fofo, você viu? Eu consegui ler espelhado, viu, gente? Olha que legal isso. Isso é o cérebro da gente consegue fazer isso. Mas, assim, essa chave, quem vira é a pessoa e por dentro. Exatamente. Mas assim, quando... E essa pessoa, Fernando, muitas das vezes ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa realmente de ajuda. E quando ela procura um mentor, quando ela procura um profissional, ela está justamente dizendo: eu estou aqui, eu estou perdido, por favor, me ache. Na realidade, a gente começa a trazer as ferramentas e apresentando para ela, e ela começa a ir clareando, clareou aqui, deixa eu pegar esse caminho, deixa eu pegar esse atalho, e quando pensa que não, ela está de frente para a porta, que só abre por dentro. Isso que você falou... Quando ela vira aquela chave, ela vira todo um processo de vida. Ela sai justamente do estado A e vai para o estado agora que ela vai construir, que a gente chama de percurso de transformação. E dentro desse, e eu vou te passar a palavra, mas assim, dentro desse método que eu desenvolvi, que chama-se Método C, que está aqui nesse livro, Mapeamento Comportamental, ele traz um caminho curto, onde a pessoa pode, através dele, se instrumentalizar para conseguir fazer isso sozinha. E se a pessoa, porventura, disser: Val, mas sozinha eu não consigo, eu já li muito livro de autoajuda, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz de tudo. E aí eu vou dizer... Por favor. Aí eu vou dizer para ela o seguinte: você precisa, nesse momento agora, reconhecer que um profissional é a sua necessidade. E isso é importante, sim. Sobre o que você falou agora, assim... Nós temos mais uma similaridade muito grande nesse sentido. Quando o paciente me procura, ou quando o seu cliente, né, lhe procura, ele está dando o primeiro passo. Só que chega uma hora que a gente tem que deixar bem claro para a pessoa o seguinte: no meu caso aqui, não adianta ela procurar, não que eu estou dizendo que eu sou, assim, não adianta procurar o melhor terapeuta do mundo, não adianta procurar o maior bambambam do mundo, não adianta procurar a melhor coach, a melhor mentora do mundo, se você não faz a sua parte. Porque a parte mais importante no processo não sou eu nem você, é ele ou ela, é o paciente. Então, além dela... Não é que o fato da pessoa ter dado o primeiro passo e vir até nós, não quer dizer que você vai botar ela no colo e ficar ninando. Ai, tadinha, coitadinha, não. A gente, na hora necessária, vai até dar umas porradas, se for necessário, para a pessoa acordar. Mas a parte mais importante no processo é a própria pessoa. Então, ela tem que se ajudar. Ela tem que ouvir a gente, ela tem que fazer o que tem que ser feito, ela tem que fazer a parte dela. Não adianta você gastar todo o seu verbo com ela, fazer todas as pesquisas, fazer todo o trabalho, se ela apenas deu o primeiro passo. Sim. E não vai dar os passos seguintes. A gente sabe tá? que ir a uma consulta do médico e sair de lá com a receita e não tomar medicação não vai te curar. Exato. Né? Então, assim, eu posso... E outra coisa que é interessante dizer é o seguinte: essa questão da nomenclatura de melhor coach, de melhor tal coisa, o que muda são as cifras que eles cobram. E aí, de verdade, o processo é o mesmo, as técnicas são as mesmas, e a qualidade, ela também é a mesma. O que muda é apenas a cifra que é cobrada de uma sessão para outra, porque todo mundo aprendeu bebe na mesma fonte. Todo mundo bebe na mesma fonte. Agora, mas o que eu quis dizer não foi melhor em termos de custo. Eu entendi. É por isso que eu estou dizendo aqui, porque muitas das vezes as pessoas elas estão aqui nos ouvindo agora e falam: ai, meu Deus, eu preciso de uma ajuda. Quem eu vou procurar? Né? E aí as pessoas, em geral, é assim... eu tenho uma pessoa próxima que ela falou assim: se é para me tratar, eu vou me tratar sempre com um bom. Né? Então eu vou procurar o melhor... Sua conexão está falhando. Tá, mas melhorou agora?
Agora sim, vamos lá. Pronto. Eu conheço uma pessoa que é próxima a mim, que sempre fala assim, você é para me tratar, eu vou me tratar com o melhor. Então, eu vou procurar o melhor cardiologista, o melhor não sei o quê, o melhor não sei o quê. E aí eu pergunto sempre para essa pessoa, mas qual é a validação que você tem de que ele é o melhor? Ah, porque ele é o mais caro que tem. E aí, isso de fato é um critério, né? Da mesma forma que o mais barato não quer dizer que seja o mais ruim. Então, Exato. é um critério, mas é importante que cada um estabeleça qual o critério que quer adotar para a sua preparação, para a sua jornada. E é importante Exato. que sim, que a pessoa descubra, né? Às vezes ela pode ir, e tem gente que fala assim, eu fui para vários médicos, eu gastei rio de dinheiros, paguei consultas caríssimas, exames caríssimos, eu fui no médico, o clínico me pediu um exame de sangue e descobriu que eu tinha. E não foi tudo aquilo, foi somente aquilo ali. Ou seja, novamente a gente fala da simplicidade, né? A beleza está na simplicidade. Muitas das vezes a gente quer fantasiar porque a gente precisa disso, né? Nós somos seres de status, somos seres de Exato. estar em posições sociais, sobretudo agora, né? Onde a gente precisa Exato. evidenciar que a gente está bem, que a gente é bem, que a gente come bem, que a gente dorme bem, que a gente tudo bem, né? E a gente evidenciando essas coisas, a gente evidencia muito do que a gente é também. Mas eu espero ter respondido a sua pergunta, Mil. Opa! Uma aula. Oh, meu Deus! Agora é o seguinte, eu vou perguntar sobre um tema aqui que é uma das suas habilidades, é uma das suas áreas de atuação, que assim, muita gente não sabe ainda o que é. Eu tenho algumas dúvidas a respeito. Me fala um pouco sobre PNL, sobre a programação neurolinguística. Ah, legal. A programação neurolinguística é justamente... O nome dela é bem didático, né? Programação neurolinguística. Neuro, de neurologia mesmo, da fisiologia neural, dessa parte. E a linguística também, dessa capacidade que a gente tem de verbalizar. E a programação é a respeito dos códigos e das inferências que a gente foi recebendo ao longo da vida, né? Coisas que a gente ouviu na nossa infância, a gente registrou, mapeou e aquilo acabou virando um codificador para as nossas ações, para o nosso comportamento. O nosso comportamento ele é codificado, ele é modificado a partir daquilo que a gente pensa e internaliza. Então, a gente acaba absorvendo muitas crenças de poder e crenças que são paralisadoras, né? Tem pessoas que acham que se ela tiver uma condição financeira boa, ela não vai para o céu, ela não é digna de viver momentos bons. Porque há uma crença que diz que todo rico é mau, que todo rico é ruim. Aí a pessoa acredita naquilo. Então, as pessoas que vieram de uma origem muito deficiente financeiramente na sua vida toda, ela ouviu dizer, nenhum rico presta, todos os ricos são maus. São ruins, isso é tipo das novelas mexicanas, né? Tem sempre os milionários, que são os carrascos, e aquela pessoa humildezinha, pobrezinha, que é a boazinha, que é a maravilhosinha, que geralmente é a mocinha E daí vem toda a desconstrução, vem toda essa questão daquilo que eu acho que é o maior equívoco que a gente pode cometer, é chamar alguém de humilde pela sua condição financeira. Né? Isso não tem nada a ver. Essa questão da humildade é uma habilidade natural da pessoa, é uma característica natural da pessoa que não tem nada a ver com a condição financeira dela. Você dá licença, por favor? E aí, não tem nada a ver com a condição financeira, absolutamente. E aí a gente confunde, né? E aí a gente tem, né, se deparado com vários cenários, inclusive pobres, arrogantes e ricos que são doces de pessoas e que são pessoas maravilhosas e que têm uma compaixão, uma humanidade muito aguçada. Né? Isso. E a programação neurolinguística, Val, que você fala, justamente isso. Essas codificações que a gente vai recebendo, esses códigos da vida, tratamento, comportamento, verbalização, vai programando aqui internamente, né, as pessoas para terem um padrão. As pessoas operam dentro de um padrão. E aí, pensando agora dentro de uma forma bem clara para todo mundo entender, um computador. O computador tem a parte física, que são o quê? Os componentes físicos que a gente toca, né? O mouse, o teclado, mas ela tem a parte dela lógica, que é uma parte que é abstrata, que a gente sabe que está ali, mas a gente não toca. Que são os softwares, são os programas, né?
E aí a gente coloca lá dentro do nosso computador um programa para fazer cards. A gente coloca lá um publish, qualquer outro programa desses aí, para quem entende da área, eu não vou me meter a falar. Mas assim, programou o computador todinho para ele responder a sua expectativa, sua necessidade. Em algum momento, aquele programa passa a não funcionar, ou ele fica numa versão desatualizada. O que é que você faz? Você vai lá e faz uma reprogramação do seu computador. Aí você faz o backup, não é assim? A mesma coisa somos nós. Nós somos capazes de ter em nós programas que nos conduzem para o erro. E a gente é passível de passar por um processo de reprogramação e a gente voltar a ter programas instalados com sucesso e operar bem com o Windows novinho. Isso. Me ocorreu uma coisa agora também do que você estava falando, que é o seguinte, é a partir daí que vem os conceitos e os preconceitos, né? Opa! Com todas essas nomenclaturas, com todas essas experiências de vida, com tudo aquilo que é colocado, principalmente em ambiente familiar, a criação que a gente recebe, que é quando começa a ser formado a personalidade, o caráter da pessoa, né? Então, a gente herda muito isso. Não tem um seio que codifique mais e melhor do que a família. Quando eu falo melhor, eu não estou falando da qualidade em si. Eu estou falando da potencialidade. A potencialidade. Entendi perfeitamente. Né? Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, muitas das vezes a gente, através da nossa fala, imobiliza uma potencialidade de um filho nosso, de um sobrinho, de um agente menor que a gente ainda introduz, porque a gente falou. Por exemplo, nós nascemos seres criativos, nós pensamos fora da caixa completamente. Depois nós vamos ficando tão padronizados, porque a gente fala, não é assim. A criança, por exemplo, minha filha outro dia estava colocando o negócio encaixado de uma outra forma. Aí tinha eu e uma outra pessoa, a pessoa fez, não é assim. Eu fiz, não, calma. Deixa ela colocar. Deixa ela descobrir. Exato. Deixa ela perceber, deixa ela entender que existe uma lógica e que essa lógica pode não ser a nossa. A nossa lógica pode estar errada. Eu fui criado assim. Sim. Testando, tentando, tomando meus tombos, quebrando a cara. Eu fui criado assim. Por isso que você é quem você é. A gente vai desenvolvendo as habilidades. Né? E a gente não vai ouvindo aquelas expressões. Não é assim, tem que fazer assim. Tem que fazer assim por quê? Porque você faz assim. E se eu fizer de outra forma e der certo e der até melhor? Né? Exato. E se a gente vai podando da criança? Não, e se não, tem que ser assim. E quando a gente poda essa criança, a gente poda toda uma potencialidade, né? E eu costumo dizer, agora falando como educadora, que a escola matou muitos Einsteins. A escola também matou muitos Tassilas do Amaral. A escola matou muitos Picassos na vida. Justamente por causa do padrão. A criança precisa aprender desta forma. E tem que ser dessa forma. Não pode se questionar aquela forma. E quando você falou da minha área, eu sou empresária da área de educação, né? Eu tenho um espaço de aprendizagem, eu não digo que é uma escola, porque uma coisa é o propor ensino e outra coisa é o propor aprendizagem. São coisas completamente distintas, né? Bem diferentes. E assim, muitas diferenças. E o que eu proponho lá no espaço é aprendizagem. Óbvio que para eu promover essa aprendizagem, eu vou trabalhar em cima das habilidades e das competências que eles já trazem. Porque ninguém é um disco virgem, sem nada, vazio. As pessoas trazem na sua inerência, na sua personalidade, as suas habilidades e as suas competências natas. O que a gente precisa lá é desenvolvê-las e trazer outras. A gente precisa reforçar essa, aprimorar o que tem e trazer outras, apresentar outras habilidades e competências que eles precisam desenvolver. E é isso que a gente faz lá no espaço, né? Então, quando a gente para pensar que a gente pode desenvolver potencialidades monstruosas numa criança, quando a gente permite que ela e que ela pense, muda tudo. Interessante, viu? Interessante. Estou aqui, ó. Muda tudo. Deixa eu enxugar aqui que eu tô babando aqui, ó. Ô, meu amigo, é só você mesmo, né? Amiga, nós temos 10 minutos. Sim. Passa rápido, não é brincadeira, 50 minutos já de papo aqui. Tem algum assunto a mais, algo que você queira abordar mais e que se você quiser também abrir um espaço para que as pessoas lancem alguma pergunta,
Tem Eu algum tema que adoraria você responder queira? perguntas. Adoraria responder perguntas, adoraria. Se tiver alguém com pergunta, por favor, não se furte, pode colocar aí, eu terei todo o prazer em responder. Enquanto vocês colocam, ou pensam se colocam, eu vou dizer para vocês o seguinte, estou nas redes sociais disponíveis, em todas as redes sociais você me encontra, Valderez Loyola. Estou muito disponível, estou agora debruçada sobre um produto que a gente vai começar a pensar e a gente vai trabalhar, chama-se Jornada da Transformação, vai ser intenso, vai ser maravilhoso e transformador. E assim, estou muito feliz com o convite, estou muito feliz e honrada por ser com o Fernando que eu estou fazendo essa abertura nesse processo que ele vai agora convidar outras pessoas. Fazer a abertura nesse espaço, para mim, tem um significado e um gosto muito especial. Quero aproveitar Eu e acho falar que do meu você livro. comentou comigo, desculpa interromper, eu acho que você comentou comigo que também é a primeira vez que você participa de uma transmissão ao vivo como convidada. Não. Ah, não? Ah, então eu Não, entendi não. errado. Porque está sendo a minha estreia como anfitrião. E eu estou felicíssima de estar aqui nessa sua estreia. Eu estava nervoso no começo, eu estava até meio perdido. E espero, assim, que eu seja para você o que você foi para mim, muita luz, tá? Nessa sua trajetória de lives aí. Esse livro aqui eu tenho disponível para vender. Quem tiver interesse em conhecer, eu assino o capítulo 27 desse livro. Eu gosto sempre de falar desse livro, porque é um livro que me traz muita alegria e um livro que bateu o best-seller no primeiro dia. No dia do lançamento dele. E assim, esse livro me orgulha muito, me orgulha muito. Mas eu também tenho a honra de assinar um capítulo nesse livro aqui, que é Profissionais de Alta Performance. Esse livro aqui você encontra em qualquer livraria, na Amazon, você encontra muito facilmente, tá? Eu também tenho um capítulo nele, deixa eu abrir para vocês verem aqui. Mas dizer para vocês da minha satisfação é pouco. Eu quero que vocês me conheçam meu trabalho, me validem, me procurem, se associem, se conectem comigo, por várias razões. Primeiro, porque eu estou buscando essa conexão. E segundo, porque a gente sobrevive dessas conexões, né? Quem trabalha com isso sobrevive dessas conexões. Mas sobrevive não só da questão financeira, sobrevive da questão emocional, de retroalimentar o que faz, de impulsionamento para aquilo que está fazendo. Então, essa resposta de vocês é, na realidade, o retorno que a gente busca, né? Abraão, obrigado. Amiga, vou lhe fazer uma pergunta, então, né? Sobre o que nós falamos há pouco, a questão do ensino e a questão da educação, né? Foram essas duas expressões. Traçando fazendo um comparativo entre as duas, digamos que o ensino seria doação e a educação seria provocação. A educação ela é bem provocativa, mas quando eu faço a analogia do ensino da aprendizagem, é porque muitas das vezes a escola se pauta no ensino, mas ela não se preocupa com o produto final. Ela se preocupa com a entrega dela. O que eu quis falar de educação, na verdade, era aprendizagem. A expressão era aprendizagem, eu usei errado a educação. Aprendizagem é provocação, provocação. Provocação o tempo inteiro, mas ela é o produto final do ensino. Isso. Entende? Ela é o produto final. O que eu sempre refuto é que eu não posso focar o meu discurso e alimentar o meu discurso em cima daquilo que eu entrego. Eu tenho que alimentar o meu discurso em cima daquilo que eu produzo. Exatamente. Nem sempre a minha entrega vai corresponder com a necessidade do outro e com a expectativa do outro. Mas o que é que eu estou produzindo no outro? Produzir pessoas que repetem. Fernando, você estudou na mesma, provavelmente, contemporânea minha época, e você sabe que as escolas elas trabalhavam em cima. Como eram as nossas avaliações? O que é, como é, por que é e cite. Ou seja, você não podia ter opinião nenhuma. Você tinha que ler, memorizar e depois despejar. E isso não favoreceu, óbvio que eu não estou falando do não estudo, mas isso não favoreceu a gente em nada. A gente passou a ser... E aí é engraçado que a gente nasce questionador, e tem um estudo que fala muito sobre isso muito claramente. Uma criança, na idade da minha filha de 3 anos, ela faz em média 385 perguntas por dia para a família, né? Aos 18 anos, ele só faz 10% dessas perguntas. 10%. Porque nós matamos o poder de questionar.
Ao longo da vida, nós somos... Por exemplo, eu não falo, muitas das vezes eu não falo para ela. Por que você está perguntando? Todas as perguntas dela eu procuro trazer uma resposta ou procuro trazer uma outra provocação. Eu geralmente não respondo a pergunta com a resposta exata. Eu pergunto, eu quero entender por que nasceu aquela pergunta. Então, eu começo a questionar com ela. Não entendi. Explique para mim. Eu faço com que ela debruce sobre aquilo. E mais interessante do que isso, de verdade, tá? É que a gente mata a curiosidade, a gente mata a criatividade, a gente mata o senso de questionar, justamente porque a gente precisa, todo mundo, empacotado, encaixotado, padronizado. E aí vem os rebeldes. Eu sou uma rebelde, né? Que penso fora da caixa, que ajo fora da caixa e que sou tida como ovelha negra. Justamente porque eu não me enquadro nos padrões. Eu não me enquadro nos padrões. Eu acho que o padrão me normatiza. Eu não sou normal. Eu sou anormal. Graças a Deus, somos. Graças a Deus. É assim, por exemplo, uma sala de aula com 20, 30 alunos, a mesma mensagem que o professor passa, cada um tem um grau de compreensão diferente, cada um entende de uma maneira. Por isso que na hora da prova as notas são diferentes. Porque cada um tem, alguns tem uma capacidade mais rápida e mais ampla de absorção de conhecimento, outros nem tanto, uns se concentram, outros não, uns querem, outros não querem. Sim. Amigo, eu ficaria o tempo todo aqui falando sobre isso, porque é uma área que eu me debruço muito, uma área que eu tenho o discurso na ponta da língua, porque assim, é o que eu falo há mais de 20 anos, é o que eu trabalho, o que eu amo. Quem aqui está aqui, Abraão, por exemplo, me conhece da área de educação. Eu fui assessora pedagógica das grandes editoras, das grandes empresas nessa área, e sempre trabalhei com esse discurso na frente, na ponta, no front, mas algo que me incomodava sempre era o discurso do ensino e não da aprendizagem. Ou seja, o que é importante é que eu entrego e não o que eu produzo. E o resultado final do ensino, qual é? Precisa ser a aprendizagem. Eu não tenho que estar focada naquilo que eu estou entregando, e sim naquilo que eu estou produzindo no outro. E assim, para finalizar, porque eu sei que o tempo passa e engole a gente... 5 minutos. 5 minutos. É dizer que dentro desse processo, e a gente está vivendo um momento emblemático, a nossa geração jamais viverá um momento assim. E a gente precisa agora, sinceramente... Introspectar. Silêncio. A gente precisa silenciar. Tem muita gente aí que virou o rei do Covid, porque sabe tudo de Covid. Eu não quero saber nada do Covid. Eu quero que ele vá embora. Eu quero que ele vá embora. Verdade. Mas, assim, esse momento não é de buscar respostas fora. É um momento dentro. E essa chamada de ficar em casa, eu não tenho como o apelo que todo mundo está tendo aí, inclusive eu até refuto um pouco, mas o ficar em casa não é fora, a casinha que a gente está, a alvenaria não, é a nossa casa, a nossa essência, a nossa moradia. O nosso templo. O nosso templo, perfeito. É justamente esse convite, fique em casa, se volte para você, se centre, se reconheça, se conheça, se perceba, se analise, altere o que precisa ser alterado, mas não se confunda. Não se coloque como igual a ninguém. Não se coloque. Eu criei uma empresa há 17 anos atrás e o mote dessa empresa era ser diferente faz diferença. Eu sempre fui diferentona, né? E não tenho problema nenhum de dizer isso, não. Justamente porque essas minhas habilidades, essas minhas competências convergiam para eu não estar num grupo, para eu não estar no meio, para eu não estar na maioria. E aí, depois que eu ouvi uma expressão fabulosa, que toda unanimidade é burra, aí eu falei, pronto, é agora que eu estou... Né? Então, tô mais feliz ainda em ouvir isso. E assim, Fernando, sou muito grata a você pelo convite, justamente porque me coloca em diálogo com aquilo que eu amo fazer. Quer falar com as pessoas, quer me expressar, quer verbalizar o que eu aprendi, quer trocar. Faremos outras. Eu quero, gosto muito. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter mais tempo para ouvir o seu público, as pessoas que estão aqui. Sim. Então, olha, falta menos de um minuto. Sim. Eu quero aproveitar, desculpa me interromper, e falar o seguinte para as pessoas, principalmente para o seu público que não me conhece,
Eu me apresentei no início, meu nome é Fernando Bichara, sou terapeuta holístico, trabalho com terapias orientais, com medicina chinesa. Por favor, me adicionem aqui no Instagram, Espaço Terapêutico F. Bichara. Os meus amigos que estão assistindo, adicionem Val, vamos fazer esse intercâmbio, que é muito interessante, tá bom? Se possível, deixe salva. Se possível, deixe salva. Vou lhe mandar, eu vou salvar no IGTV, vou botar no YouTube, tá? Aí eu tenho um canal no YouTube também, que é Fernando Bichara. E, Val, é com você agora para você se despedir. Gente, beijos, só obrigado, só agradecer a todo mundo, viu? Um abraço para todo mundo. Queria poder tocar, porque eu sou sinestésica, mas nesse momento sinta-se abraçado, tá bom? Um abraço. Obrigada, Fernando. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigado por todos. Imagina.